Decreto-Lei 2848, Código Penal. Bom, esse vídeo é um pouquinho diferente, então ele vem a ser uma mistura de letra da lei com explicação de o que quer dizer o artigo, né? Vocês pediram que eu fizesse alguns vídeos nesse sentido, então esse aqui é o segundo vídeo. Comenta aí embaixo se você gostou, se não gostou. Então, se não gostou, eu faço de uma maneira diferente. Se gostou, eu continuo produzindo vídeos desse jeito. Bom, vamos lá. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta a seguinte lei. Parte geral, título 1, da aplicação da lei penal. Anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Bom, o que quer dizer isso? Anterioridade da lei. Bom, não existe crime se não tiver lei dizendo que aquela ação, aquele ato é um crime. Se a lei dizer assim, roubar uma pessoa é crime. Se não dissesse isso na lei, roubar não seria crime. Entende? Então, é necessário que esteja anteriormente previsto, escrito na lei. É isso que quer dizer esse artigo 1º. Lei penal no tempo. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O que quer dizer o artigo 2º? Lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Bom, digamos que um rapaz lá cometeu deu um soco em alguém, por exemplo, lesão corporal. Deu um soco numa pessoa, hoje. Daqui a um ano ele está rolando o processo, daqui a um ano ele foi condenado, ou provavelmente foi condenado, digamos assim, né? Ou está em trâmite do processo, já vai sair a sentença e a lei muda. A lei muda, dá soco na cara de alguém, não é mais considerado crime. Então, simplesmente morreu na casca, acabou. Né? Ele não vai ser punido se a lei posterior ao fato, né, ao soco na cara, se a lei desconsiderar essa atitude, esse ato, essa lesão de crime. Então vai todo mundo poder dar soco na cara um do outro. Então, isso, se uma lei posterior deixar de considerar isso como crime, ele não será mais punido por esse tipo de crime. Entendeu? Vamos para esse parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Vamos lá, dando seguimento. Lei excepcional ou temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Bom, digamos que teve a criação de uma lei, como o próprio nome diz, excepcionalmente ou temporária, uma lei prevista de tanto a tanto, né, para algum caso específico, e digamos que hoje ela não encontra mais em vigor. Daí está sendo julgado um ato que aconteceu há 10 anos, ou 5 anos atrás, ou 2 anos atrás, quando essa lei estava em vigor. Então, vai ser aplicada essa lei temporária na época que aconteceu o ato ou fato criminoso. Então, digamos que elas vão ter vigência durante o tempo que ela foi criada, o tempo que ela estava em vigor. Então, ela vai valendo para atos acontecidos durante o tempo de vigência da mesma. Isso que quer dizer o artigo 3º. Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Bom, tempo do crime. Aqui na lei está dizendo o seguinte, que considera-se praticado o crime, por exemplo, se alguém esfaqueou alguém hoje e o indivíduo foi morrer daqui a uma semana. Então, quando é que ocorreu o crime? Daqui a uma semana? Não. O crime aconteceu na data de hoje, na data que foi praticado o fato, no momento da ação ou omissão. Isso que se considera tempo do crime. Territorialidade. Artigo 5º.
aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, artigo 5º, trata-se da territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados ou regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ou seja, independente de qualquer acordo que o Brasil tenha feito, convenções, tratados, regras de direito internacional, o crime cometido aqui vai ser aplicado à lei daqui, à lei brasileira. Parágrafo 1º. Para efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Aqui o que ele está dizendo? Que considera-se extensão do território nacional, extensão do território brasileiro, embarcações ou aeronaves de natureza pública ou aeronaves e embarcações a serviço do governo brasileiro, mesmo que não sejam públicas, estejam a serviço do governo brasileiro. Também ali, bem como aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ao território nacional ou em alto mar. Isso que quer dizer o artigo 1º. O parágrafo 1º. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço correspondente e estas em porto ou mar territorial brasileiro do Brasil. Então, mesma coisa, reforçando aqui o parágrafo 1º, parágrafo 2º fala: a lei brasileira será praticada para crimes a bordo de aeronaves, embarcações, pode ser propriedade privada, achando-se em pouso no território nacional, em voo no espaço aéreo nacional ou em porto ou mar territorial. Isso é a territorialidade, artigo 5º. Lugar do crime, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, esse artigo é bem explícito, o artigo 6º, fala que o lugar do crime é onde ocorreu a ação ou omissão, ponto. Independente do resultado. Se o resultado vai ocorrer em outro local, não interessa. Se o cara vai morrer em outro lugar lá, não interessa. O lugar do crime é onde aconteceu a ação ou omissão. Vamos para a extraterritorialidade. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, ele começa a transcorrer sobre. Ele está falando que vai ser lei do Brasil, mesmo crime cometido fora do Brasil. Inciso 1. Os crimes. A linha A. Contra a vida ou liberdade do presidente da República. Então, cometeu algum crime contra a vida do presidente, danou-se. Vai ser sujeito à lei brasileira, independente do local onde esteja. A linha B. Contra patrimônio ou fé pública da União, Distrito Federal, de Estado, território de município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Então, contra o patrimônio brasileiro, seja ele União, Distrito Federal, Estados, municípios, é sujeita à lei brasileira, independente se o crime for cometido no estrangeiro. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, contra a administração pública, embora o crime seja cometido no estrangeiro, cabe a lei brasileira. Vamos lá. A linha D de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, alguma atitude de genocídio aí, ou matar um monte de gente, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil,
se aplica a lei brasileira, mesmo se o crime foi cometido no exterior. Inciso 2. Os crimes. A linha A. Por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Se aplica a lei brasileira. Praticados por brasileiro, se aplica a lei brasileira. Aí, obviamente, a linha C. Praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam regulados. Quando os crimes forem praticados em aeronaves brasileiras ou embarcações que estejam em território estrangeiro, mas lá não forem julgados. Então se aplica a lei brasileira. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então ele está dizendo aqui no inciso 1, nesses casos aqui do inciso 1, contra a liberdade do presidente, o patrimônio da União, da administração pública, nos casos do inciso 1, o agente é punido, segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Mesmo se ele for absolvido ou condenado, ele vai ser punido de acordo com a lei brasileira. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então, nos casos aqui do inciso 2, desse inciso 2, Tratado da Convenção do Brasil, praticados por brasileiro, ele está dizendo que aplica-se a lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Aqui agora ele vai falar das condições. A linha A. Entrar ao agente no território nacional. Se entrou no Brasil, vai se aplicar a lei brasileira. Linha B. Ser o fato punível também no país onde foi praticado. Se o fato é punível no país onde foi praticado, aqui vai se aplicar a lei brasileira. Linha C. Estar o crime incluindo entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então, se o crime estiver incluído, né, entre aqueles os quais a lei brasileira autoriza a extradição, ele vai ser aplicado às leis brasileiras. A linha D, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Então vai se aplicar a lei brasileira. A linha E, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Então aqui a linha E já dá uma opção, se ele for perdoado no estrangeiro, ele poderá não ser aplicada a lei brasileira. Vamos ter o seguimento. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então, isso vai se aplicar contra estrangeiro, contra brasileiro que estiver no exterior. A linha A, não foi pedida ou negada a extradição. A linha B, houver requisição do ministro da Justiça. Dando seguimento, pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Então ele está dizendo, se o cidadão cumpriu aí, foi condenado a 10 anos e cumpriu 5 anos. Então essa pena aí que ele cumpriu de 5 anos vai atenuar a pena dele aqui no Brasil. Ele vai cumprir o restante, né? Menos descontando o tempo que ele já cumpriu lá, vai cumprir o restante. Eficácia da sentença estrangeira. Artigo 9. A sentença estrangeira, quando a aplicação de lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para: inciso 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Inciso 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Então, o que ele quer dizer no artigo 9? A sentença estrangeira, né, do exterior, né, de um país, obviamente, do exterior, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, então, quando a aplicação da lei brasileira produz as mesmas consequências da lei estrangeira, pode ser homologada no Brasil. Então, a sentença estrangeira poderá valer no Brasil, quando produz as mesmas consequências da sentença estrangeira,
a lei brasileira produz. Então poderá ser homologada no Brasil. Quer dizer o quê? Quer dizer que vai valer no Brasil também. E para que serve isso? Para obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis. Inciso 2, a sujeitá-lo a medidas de segurança. Então a lei estrangeira vai valer no Brasil para isso. Parágrafo único, homologação depende. Essa aceitação do governo brasileiro da sentença estrangeira. Depende do quê? A linha A, para efeitos previstos no inciso 1, de pedido de parte interessada. Então, o interessado tem que pedir para que essa sentença seja homologada pelo governo brasileiro. A linha B, para outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Olha, então essa é a segunda opção, a homologação depende. A linha B, para que os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença. Então aqui pode, requisição do ministro da Justiça, pode haver a homologação da sentença com o objetivo de extradição pela autoridade judiciária que emanou a sentença. Contagem do prazo. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então o prazo começa a contar, se tem um prazo de 10 dias, ele começa a contar a partir de hoje. Então inclui-se o cômputo do prazo, o dia em vigor. Então, esse vídeo eu vou deixar até o artigo 10 e você comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou, se não gostou, quer que eu faça de outra maneira, quer que eu faça somente lendo a lei, importante é você comentar e me disser o que você gostaria, qual o vídeo que você gostaria, qual a lei, se eu continuo falando dessa maneira, explicando o que quer dizer cada artigo, ou se eu faço de maneira diferente, tá bom? Então, nesse vídeo ficamos por aqui, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.